Eu ia dormir um pouquinho agora de tarde, mas eu não consigo dormir sem perturbar Gaspar, pô. Você acha que eu ia trocar? Senta. É. Senta. Já faz tempo que a gente não anda junto, né? Senta logo. E hoje em dia as pessoas fazem tudo por dinheiro. Eu não vou lá Fazer uma forma áurea para ganhar dinheiro. Ah. Aí, É para repetir o que eu faço. Ah. Oh. Fala aí. Você disse. Hoje os caras fazem tudo por dinheiro. Oh. Pilantragem aqui. Oh, aqui.